Bom dia de volta, agora às 6h17. Sabemos da importância de cuidar da saúde nesse momento de pandemia. Mas existem também os pacientes oncológicos que costumam ter queda na imunidade devido à doença ou por causa do tratamento. E como manter a saúde? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar com a Priscila Souza, que ela tem essas informações. Priscila, é com você. Então, Thaís e Márcio, nós convidamos aqui para conversar sobre esse assunto e ajudar a gente com essas orientações o Dr. Luiz Eduardo Werneck. Ele é médico oncologista, né, e vai estar dando aí esse reforço com relação a esses cuidados com os pacientes oncológicos. Obrigado pela presença, doutor. O Márcio fez já uma chamada, né, chamando a atenção para a questão da imunidade. Quando a gente pensa no paciente oncológico, existe uma redução dessa imunidade e isso pode ser um complicador, pensando na questão da Covid-19? Bom dia. Bom dia, Márcio, Thaís e Priscila, nosso paciente, o nosso telespectador. Na realidade, segundo as associações internacionais de oncologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia, qual eu hoje represento como vice-presidente, existem 3 grupos grandes de pacientes oncológicos. O grupo A, que, por exemplo, fazem tratamento hormonal somente para câncer de mama. O tratamento hormonal não interfere na imunidade do paciente e esse tratamento precisa e deve ser encorajado a ser continuado. Nós temos o paciente de grupo B, que está em diagnóstico ou que está em tratamento com quimioterapia para uma doença intermediária. Isso tem que ser discutido com o médico oncologista de cada paciente, para, com base nos dados individuais de cada pessoa e de seus exames recentes, determinar se há um risco maior ou menor na continuidade do tratamento. E existem, de fato, tratamentos com quimioterapia que podem e deverão ser interrompidos sob risco de o paciente perder essa imunidade no caso de o paciente contrair o Covid. Nós não encorajamos a interrupção de nenhum tratamento oncológico sem que haja diagnóstico confirmado do Covid-19. E aí, pensando nessa possibilidade de infecção, doutor, que tipo de complicações, né, pode ocorrer? Se trata de algo que pode agravar a doença, o quadro? Que exemplos a gente teria de uma situação em que esse paciente foi infectado? No geral, não. No geral, tem que haver uma avaliação individual do médico oncologista. O tratamento da oncologia é cada vez mais personalizado e individualizado à oncologia de nova geração. Então, existindo uma conversa entre o paciente e o seu médico oncologista, a gente pode determinar individualmente o risco de cada paciente, mas relembrando, não é encorajada a interrupção de nenhum tratamento oncológico para o câncer, se não houver indício comprovado de que o paciente está com a síndrome respiratória Covid-19. O senhor falava ainda há pouco sobre uma preocupação com relação ao diagnóstico, né, de muitos pacientes que aqui, por conta do cenário de pandemia, ficou interrompido, assim como algumas cirurgias também precisaram ser adiadas. Que cenário é esse? Existem números, né, que apontam essa problemática? Na realidade, essa é a mensagem principal que eu queria deixar. A gente já falou um pouco que os tratamentos oncológicos, nós não encorajamos nenhuma interrupção, os serviços estão abertos e funcionantes, mas veja, Priscila, só nos meses de março e abril ocorreram o cancelamento de 72 mil cirurgias, que não são consideradas de emergência, e sim eletivas. E imagine uma pessoa que tinha um diagnóstico inicial em fevereiro de um pequeno nódulo no seio e ela não conseguiu fazer uma ultrassom, não conseguiu fazer mamografia. Imagine que, no contexto da pandemia, quando nós sairmos desse processo, nós, ao continuar esse diagnóstico, a avaliação que foi interrompida, provavelmente, se tratar-se de câncer, eu já vou ter um caso muito mais avançado, muito mais difícil de curar e que vamos dar menos chance de cura e de sobrevivência, sem contar nos custos do tratamento
porque não se continuou com o diagnóstico. Eu chamava a atenção que, no geral, é sempre importante tratar cada paciente de uma forma individualizada, dependendo do quadro, né, do tratamento que ele segue, mas dependendo do tipo de câncer, né, que esse paciente tem. Ele pode ter um fator mais complicador nessa associação com a Covid. Existem, no geral, o entendimento de que determinados tipos de câncer eles são um pouco mais complicados? Não só com relação ao tipo de câncer, que se refere à doença, por exemplo, o próprio câncer de pulmão, que é uma comorbidade ligada diretamente ao órgão-alvo da síndrome Covid-19, e os pacientes que são diagnosticados, confirmados com Covid-19, podem ter um desfecho pior, como também com relação ao tipo de tratamento oncológico que cada paciente está fazendo. Existem tratamentos oncológicos que, de fato, causam toxicidades e baixa na imunidade que podem também ser um complicador para pacientes portadores de Covid. Doutor, e as orientações e os cuidados, né, para quem está em casa? Vale aquilo que vem sido dito e repetido de modo geral a todos, também para o paciente? No geral, o que nós temos como médico oncologista para determinar? Fique em casa, vírgula, sempre que possível. Não falte às suas consultas de avaliação, suas consultas de reavaliação e as suas sessões de quimioterapia. Os serviços estão preparados, existe uma condição que nós implementamos em Belém, chamado fluxo oncológico seguro. Os pacientes não vão contrair Covid porque estão indo às sessões de tratamento, e o deslocamento, mesmo com o nosso decreto, para pacientes em tratamento, ele é completamente facultado e liberado pelo governo do estado. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Muito bom dia, Priscila. Pelas orientações. Márcia, Thaís. Certo, Priscila, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar.